Beleza, boa noite, pessoal. Muito bom, boa noite então, pessoal. Vamos começar hoje então a nossa aula. Vamos tentar, né, fazer o capítulo 15 e 16 hoje, né? O capítulo 16 é mais tranquilo. Basicamente são a despedida de Paulo, saudações finais aí para o encerramento da carta. Hoje nós vamos nos dedicar um pouco mais ao capítulo 15, que talvez seja a grande mensagem que Paulo vai trazer no no livro de 1 Coríntios. Paulo preparou o terreno para poder chegar nesse momento para falar desse assunto especificamente, que é a base, o fundamento, que é tudo aquilo que a nossa fé é fundamentada, que é a respeito da ressurreição de Cristo. Então, vamos ler o texto juntos? A gente tem um texto aí um pouquinho. Hoje o texto é um pouquinho maior, né, para a gente poder ler. A gente vai ler o capítulo 15 e 16 e depois a gente vem nos slides para a gente poder comentar algumas coisas, tá? Mas principalmente pensando aí do capítulo 15 de Coríntios, tá? Tá aqui na tela para você acompanhar comigo a leitura. Então vamos lá fazer a leitura e qualquer pergunta que você tenha ou comentário aí no meio do caminho, fique à vontade para poder contribuir com a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos para a parte final então da carta de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e o qual vocês estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Verso 7. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Verso 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro e depois, quando ele vier, os que lhes pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos estejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, porque tudo submeteu a Cristo.
Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, que porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias, enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfaso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Verso 33: Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será como a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural, um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês é, não será inútil. Amém. Para a gente poder concluir então o livro de Coríntios, vamos ler o último capítulo que é um pouco menor, né? Um pouco não, né? Bem menor. Vamos completar aqui então a leitura de 1 Coríntios 16, então, antes de irmos para os slides. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês ponha em parte separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar.
Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Verso 4. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, onde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, e espero ficar algum tempo com vocês se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada para temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando juntamente com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse visitar vocês juntamente com os irmãos. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram os primeiros frutos da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. As igrejas da província da Ásia enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Deixa eu compartilhar agora aqui o slide com vocês para a gente poder começar os nossos comentários aqui dos capítulos 15 e capítulos 16. Pois bem, Paulo está finalizando então o trecho, né? Está finalizando a sua primeira carta aos Coríntios e Paulo vai trazer aqui, né, depois de corrigir, de ensinar, repreender os irmãos de Coríntios em muitas áreas que eles precisavam ser orientados, corrigidos, a orelha precisava ser puxada. Paulo vai entrar agora na base, na fundação inabalável da fé de um verdadeiro cristão. Porque, pasme vocês, depois de todos os problemas que a igreja de Coríntios estava enfrentando, havia também um grande problema. Ah, Supostos irmãos dentro da igreja estavam negando a ressurreição de Cristo. Estavam dizendo que a ressurreição de Cristo não era verdade. E de onde vem essa ideia? Lembre-se, isso vem da ideia grega gnóstica sobre salvação, da ideia grega, na filosofia grega, sobre como o espírito é puro, como a matéria é má, e por causa disso, como é que o corpo vai ser ressuscitado, porque se o corpo é mau, o meu corpo vai ressuscitar de novo e eu vou voltar a fazer maldade. Então eles não conseguiam entender a ressurreição e não conseguiam acreditar que a matéria seria, que o corpo seria ressuscitado, porque eles acreditavam nessa corrupção geral, né, da matéria, inclusive daqueles que ressuscitam. E Paulo vai trazer então o grande argumento mostrando a historicidade da ressurreição de Cristo, né? E termina no capítulo de 16 chamando a igreja para mais uma prática fundamental que eles estavam precisando mais uma vez aprender quanto às ofertas, tá? Então, basicamente, o que que Paulo está falando aqui no capítulo 15? Você ficou bem claro. Paulo está mostrando se Jesus não ressuscitou, se aquilo que vocês estão dizendo é verdade, se Cristo não ressuscitou, nada disso importa. Nada do que nós estamos fazendo aqui importa. A igreja não tem importância nenhuma. Então, assim, ele não suaviza, né? Então, ele não pega leve. Então,
A ideia é mostrar nesse capítulo que a ressurreição de Cristo não é um mero detalhe do cristianismo. A ressurreição de Cristo é o alicerce do cristianismo. Tudo está construído sobre esse argumento, sobre esta doutrina, sobre este fundamento. Esse é o alicerce. Se você tirar isso, tudo desaba, tudo acaba. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto estava aceitando uma ideia perigosa. Eles estavam dizendo: não há ressurreição. Não existe ressurreição. E na visão grega, como você pode acompanhar comigo aqui no slide, deixa eu pegar uma canetinha aqui que eu consigo riscar. Isso. Então, o corpo humano, como está aqui, ó, visão grega. No corpo humano era visto como uma prisão da alma. A matéria era considerada má e o espírito era considerado bom. Então a pergunta que eles faziam entre si era como o espírito poderia querer voltar a ter um corpo novamente após se libertar. Então eles acreditavam que o corpo ficava liberto, ficava livre, né? Ah, depois que o corpo morre, o espírito fica livre. E aí eles perguntavam: como é que eu vou querer que o meu espírito volte de novo para um corpo depois que ele ficou livre? Então eles rejeitavam a ressurreição por causa disso. Então, baseados aqui em Coríntios capítulo 15, verso 12, muitos cristãos em Coríntios estavam sendo influenciados por essa cultura. No verso 12 diz assim, ó: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Então, Cristo estava sendo pregado, a ressurreição estava sendo pregada, mas havia uma ala que continuava insistindo que não existe ressurreição. Então, eles estavam negando que a ressurreição dos mortos fosse possível. Então, Paulo vai trazer o fundamento, os argumentos aqui, as testemunhas, para poder comprovar que a ressurreição de Cristo é verdadeira. E antes da gente entrar aqui, antes da gente entrar nos argumentos de Paulo também, porque Paulo vai trazer muitos argumentos interessantes aqui da ressurreição, principalmente falando das testemunhas, eu quero trazer também alguns outros argumentos que na apologética nós usamos para provar a historicidade da ressurreição de Cristo. Se você, e isso aqui para nós é de grande validade, né, meus queridos irmãos, porque a fé cristã, ela tem essa base, essa pedra fundamental, que é Cristo e a sua ressurreição. Se nós, no momento em que vamos evangelizar, no momento em que vamos pregar, até para pessoas que não têm fé, conseguirmos mostrar para as pessoas racionalmente, historicamente, os fatos que comprovam a ressurreição de Jesus, né? Se a gente conseguir mostrar para a pessoa que Jesus realmente ressuscitou dos mortos, com certeza a pessoa vai estar muito mais aberta para ouvir o restante da obra, o restante da palavra de Deus. Então, para provar a ressurreição, tá aqui no slide, Paulo não vai recorrer, deixa eu voltar aqui para o meu apontador. Paulo não recorre à filosofia grega, ele vai recorrer para a história que foi documentada. Paulo vai recorrer para as testemunhas e para aquilo que estava documentado e para as pessoas que estavam vivas. E ele vai provar para os seus ouvintes que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Né? Então, e Paulo começa logo nos versículos, nos primeiros versos do capítulo 15 apresentando de maneira resumida mais uma vez o evangelho para eles. Cristo morreu, e isso ninguém discutia, Cristo foi sepultado, ninguém discutia isso, mas ele termina já, né, mostrando esse argumento nos primeiros versos ali do 1 ao 4. Mas ele ressuscitou segundo as Escrituras. Então, Jesus ressuscitou segundo as Escrituras, porque as profecias falavam a respeito da ressurreição. E é interessante isso, né? Voltando para falar um pouquinho da importância da ressurreição, tem uma frase importante do C.S. Lewis, que acho que muitos de vocês conhecem. C.S. Lewis, que foi um grande cristão anglicano aí do século passado, ele era um ex-ateu, né? Então, ele era um ex-ateu. Então, ele foi ateu e estudando, ele se converte ao cristianismo. Ele escreveu em um dos seus livros a seguinte frase: o cristianismo, se falso, não tem importância alguma, mas se for verdadeiro,
ele tem importância infinita. A única coisa que ele não pode ser é moderadamente importante. Então ele mostra nessa frase aqui, C.S. Lewis escreveu: se Jesus ressuscitou, se o evangelho é verdadeiro, então não existe coisa mais importante no mundo. Se o cristianismo é falso, não tem importância nenhuma, mas se ele for verdadeiro, ele é a coisa mais importante do mundo. O que ele não é uma coisa mais ou menos, né? Então é uma coisa interessante, porque isso se conecta muito com o que Paulo está dizendo aqui. Ele está mostrando que a fé cristã é a resposta de um evento real que aconteceu. Qual é o evento real que aconteceu? A fé cristã é uma fé baseada num evento histórico comprovado. Qual é? A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo aconteceu. E a nossa fé está nesse grande evento. Eu quero mostrar para vocês, passar aqui o próximo slide, antes da gente falar dos argumentos que Paulo vai utilizar aqui, eu quero mostrar quatro bons argumentos que você pode utilizar, né? Primeiro é para você esses argumentos, para mostrar para que se você tenha dúvida de que Jesus ressuscitou, você não tenha mais dúvida. Então, tem quatro fatos históricos fundamentais, e esses fatos históricos fundamentais foram escritos por William Lane Craig, que é um apologeta cristão bem famoso, professor de filosofia e cristão que debateu o mundo com vários ateus. E um dos debates principais que ele faz é mostrar a historicidade da ressurreição de Cristo. Mostrar que a ressurreição é verdadeira, a gente pode provar a ressurreição através dos fatos históricos. Ele traz muita coisa legal e eu trouxe para a aula de hoje apenas quatro fatos. Se você se lembrar desses quatro fatos, se alguém chegar um dia para você e alguém falar assim: ah, a ressurreição de Jesus é mentira. Fala: opa! Não, eu tenho quatro fatos aqui que mostram que a ressurreição de Jesus é verdadeira. E aí você vai apresentar para a pessoa e ela vai ter que mostrar, né, ela vai ter que comprovar que esses quatro fatos aqui são mentira. Primeiro fato, sepultamento. Na academia, quando eu falo academia, tô falando das universidades, os estudiosos, os historiadores, não existe mais discussão se Jesus existiu ou não. Isso não existe, né? Existem um grupo de pessoas ainda que tendem, né, ateus, militantes, pessoas radicais, que ainda tentam insistir, né, numa falsa argumentação. Ah, Jesus é um personagem, ele foi criado, o evangelho foi criado. Isso é mentira. Nós temos inúmeros historiadores, fatos históricos e principalmente documentos históricos além da Bíblia, principalmente como Flávio Joséfo e outros. Eu posso citar Flávio Joséfo, posso citar Tácito e outros escritores que viveram na época de Jesus, que escreveram sobre Jesus, né? Então, Jesus é um personagem histórico muito bem construído no sentido de comprovado pela história. Isso não se discute. Então, existiu um Jesus que pregou na Judéia, que afirmava ser o Messias, que foi preso, ele afirmava ser o Messias, então isso não se discute, inclusive autores, historiadores ateus, sérios, dentro de universidades sérias, reconhecem esses fatos. Então, Jesus Cristo existiu, ele foi um judeu, professor, mestre, que fez ali, de fato, foi muito conhecido pelos seus ensinos e pelas coisas que fazia, e pelas suas declarações fortes, né? Ele foi preso pelos judeus, julgado por Roma e crucificado. Esses são fatos históricos que ninguém discute. E ele foi sepultado. Aonde Jesus foi sepultado? Esse é o primeiro argumento que está aqui no slide. Jesus não foi sepultado num lugar qualquer. E é interessante isso, né? Porque nada disso é coincidência, tudo é preparado por Deus. Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, isso tá lá. José de Arimateia era um membro respeitado do Sinédrio. José de Arimateia era conhecido, o túmulo era conhecido, o lugar onde Jesus foi sepultado era conhecido. Não era um lugar longe, não era um lugar desconhecido, perigoso, pelo contrário. Era um lugar onde os ricos eram sepultados e justamente cumpre a profecia do Velho Testamento. Entre os ladrões ele morreu e entre os ricos, né, ele foi sepultado. Então, o túmulo era um lugar conhecido.
tanto os discípulos de Jesus sabiam aonde era o túmulo, quanto os romanos sabiam onde era o túmulo, quanto os judeus que mataram Jesus sabia aonde era o túmulo. No capítulo 13 de Mateus, nós temos os judeus, depois da morte de Cristo, indo até o túmulo, indo até Pilatos solicitar guardas para ficar na frente do túmulo. Nós queremos guardas porque ele falou que ia ressuscitar e a gente não pode deixar que os discípulos roubem o corpo. Esse era o argumento. Então a gente tem que colocar ele lá. E aí eles fizeram isso e tinha lá guardinhas, né, para proteger o túmulo. Então esse é um fato histórico que não tem como negar. Segundo, no domingo de manhã, ao chegarem no túmulo, o túmulo estava aberto e vazio. Uau! Cadê os soldados? O que que aconteceu? Cadê o corpo de Jesus? E aqui entra um ponto importante. Quem são as primeiras testemunhas a encontrar Jesus ressuscitado? Como nos evangelhos nós lemos, as primeiras testemunhas foram quem? As mulheres. As mulheres foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado, começando por Maria Madalena. Qual era o grande problema disso? O problema é que se fosse uma história inventada, o testemunho de uma mulher não tem validade nenhum no âmbito jurídico daquela época judaico. Então, um monte de mulher viu Cristo ressuscitado, o testemunho delas não tinha validade nenhuma. Se os apóstolos estivessem inventando essa história, não faria sentido nenhum eles colocarem que as mulheres viram o túmulo vazio primeiramente. Faria sentido eles colocarem que foram os homens que viram o túmulo vazio e o Senhor ressuscitado. Então, o fato deles colocarem, e pense que escrever isso num documento e depois sair pregando isso para todo mundo, né, dentro da cultura judaica, seria vergonha. Ah, peraí, você tá então pregando que o homem tá vivo e a sua testemunha é uma mulher? Oxe, né? Então, ninguém ia levar isso a sério. Mas por que que os apóstolos escreveram e deixaram registrado que foram as mulheres que viram Jesus Cristo ressuscitado? Você só tem um motivo, porque essa era a verdade. Eles não estavam inventando. Eles estavam escrevendo a verdade dos fatos que aconteceram. Então eles não podiam estar inventando a história, senão eles, enfim, a história não passava credibilidade para as pessoas. Eles teriam que convencer as pessoas de outra maneira. Então o fato deles mostrarem e serem sinceros em relação ao que aconteceu e ter colocado isso mostra que eles não podiam estar inventando. Eles estavam realmente focados em escrever o que aconteceu. Terceiro argumento, as aparições pós-morte. Jesus foi visto por muitos indivíduos em diversas circunstâncias. E esse é o principal argumento que Paulo utiliza aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Vou até passar o slide aqui para vocês verem. Paulo cita que Cristo foi visto por Pedro, que era Cefas, e também pelos outros 12 apóstolos, que era o núcleo. Opa, peraí. Que era o núcleo apostólico interno. Depois ele diz que Tiago, o irmão cético de Jesus, viu Jesus. Então a conversão de Tiago era uma prova de que Jesus estava vivo, porque Tiago era cético. Ele não acreditava inicialmente que Jesus era o Messias. Ele achou que seu irmão tinha ficado doido. Aqui não é o Tiago apóstolo, é o Tiago irmão de Jesus. Ele achou que seu irmão tinha ficado doido ao dizer que ele era o Messias, mas posteriormente ele se converte e se torna uma das colunas da igreja. Nós temos o próprio Paulo, que era perseguidor. Paulo usa a sua vida como argumento para dizer: olha, eu era um perseguidor da igreja. Eu pegava cristão, matava cristão, levava para prisão. E eu não faço mais isso, pelo contrário, agora eu sou o cristão e aceito a perseguição e aceito tudo aquilo que tem acontecido comigo. Paulo se usa como um exemplo para dizer: eu vi ele ressuscitado. E por fim, Paulo cita mais de 500 irmãos de uma só vez. E ele até diz isso: muitos desses irmãos ainda estão vivos. E vocês, e é interessante, é como se Paulo falasse assim, ó, eles estão vivos, você pode ir lá e você pode conversar com eles, e eles vão falar que é verdade, que eles viram o Senhor ressuscitado. Então as testemunhas oculares, elas são extremamente importantes para comprovar a veracidade da ressurreição de Cristo. E por que disso? Nós temos aqui o terceiro argumento, né, que nós estamos falando, né?
Que nos leva ao quarto argumento, que é a origem da crença. Os discípulos creram repentinamente na ressurreição, contrariando as expectativas judaicas. E agora, eles, os apóstolos, principalmente os 12 ali no início, que estavam começando a viajar, começando em Atos 2, pregaram o evangelho, Cristo ressuscitado, e depois eles começam a ir em Jerusalém e depois começam a viajar o mundo para pregar o evangelho, nenhum deles voltou atrás em nenhuma afirmação que eles fizeram. O que foi que os apóstolos receberam ao pregar essa mensagem ao mundo? Paulo, nós falamos isso em um dos capítulos em Coríntios, quando Paulo fala do privilégio dos direitos que ele tem de ser apóstolo, e ele até fala das coisas que ele já passou, mas em outro trecho, Paulo fala das perseguições, das prisões, dos açoites, da humilhação, dos espancamentos que ele enfrentou para falar, para testemunhar Cristo ressuscitado. Os apóstolos morreram assassinados, eles foram perseguidos, eles perderam tudo que aos olhos humanos nós colocamos o valor. Nós colocamos valor no dinheiro, na fama, nós colocamos valor no conforto, nós colocamos valor na nossa paz. Tudo isso que nós colocamos valor, os apóstolos perderam tudo por causa do testemunho da ressurreição de Jesus. E eles não voltaram atrás em nenhuma vírgula. Todos enfrentaram. A tradição cristã diz que todos morreram, foram mártires, tirando João, que morreu de velhice, mas não por falta de tentativa. Em uma tradição cristã diz que chegaram a jogar óleo quente no apóstolo João para tentar matar ele, antes de exilar ele na ilha de Patmos, onde ele teve a revelação de Apocalipse. Então nós temos a vida dos apóstolos. Todos eles foram mortos. Nós temos Paulo decapitado, Tiago decapitado, Tomé morto na Índia, provavelmente atravessado por uma lança. Nós temos André crucificado numa cruz em X. Nós temos Pedro crucificado de ponta cabeça e muitos outros, né? E então eles perderam tudo que aos olhos humanos nós colocamos o valor, mas eles não voltaram atrás, porque eles criam de todo o coração que Cristo tinha ressuscitado. E isso não tinha como ser, eles não podiam estar doido, porque como é que todos eles iam ter a mesma visão, né? Então, a alucinação, que é um argumento que os ateus usam, a alucinação não funciona desse jeito. Qualquer estudante de psicologia ou psicólogo pode testificar. Alucinação, assim, é, geral, não funciona desse jeito, né? Então, eles não podiam estar tendo uma alucinação em massa. Isso não é possível. Então, o fato é, o que foi que eles viram diante dos olhos deles, que foi tão grandioso, que eles preferiam a morte, eles preferiam qualquer coisa, eles preferiam ser tratados como o lixo no mundo, mas eles não negaram nenhuma vírgula do que eles falaram. Um ateu, um ex-ateu, né? Mais um, vou citar mais um ex-ateu aqui que tentou fazer a mesma coisa. Aí eu vou provar a ressurreição. Eu vou provar que o cristianismo é falso. Eu vou provar que a, a ressurreição de Cristo não aconteceu. Lembra dessa história do Lee Strobel, né? Depois você pode estudar a história dele. Tem até um filme falando sobre ele, um ateu. A esposa se converte, ele não gosta e ele vai dizer assim: "Eu vou provar para ela que o cristianismo é falso". E ele começa a sinceramente estudar o cristianismo. A conclusão que ele chega, ele diz: "Passei no seu livro, né, em defesa de Cristo", ele escreve: "Passei 2 anos tentando refutar a ressurreição, acabei convencido de que ela realmente aconteceu". Então, ao tentar negar a ressurreição, ele foi compelido a olhar as evidências e a seguir as evidências históricas. Deus não pediu, e aqui é um ponto interessante, Deus não pediu uma fé cega para nós, não quer dizer que a gente vá ver coisas para crer, mas Deus deixou evidências. Existem muitas evidências que apontam para um Criador, que apontam para Cristo, que apontam para a ressurreição do Senhor. E Paulo constrói, então, depois de mostrar esses argumentos a respeito da ressurreição de Cristo,
Paulo então mostra que se Cristo não ressuscitou, nada faz sentido. Vou passar isso daqui que já foi. Nada faz sentido. Se os mortos não ressuscitam, nada faz sentido. Ele fala: se Cristo não ressuscitou, a pregação nossa é inútil, a nossa fé é vã, vocês ainda estão presos nos seus pecados e somos então, portanto, os mais infelizes dos homens. Nós somos tristes. Então, Paulo desmonta toda a argumentação daqueles que rejeitavam a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, a fé é inútil, o pecado permanece, o pecado venceu, nós somos mortos e perdidos, e a nossa esperança ela está destruída. Então, um cristianismo que não prega a ressurreição é só uma bela embalagem bonita sem nada dentro. Pensa assim, pensa numa. Eu lembro de assistir uns memes assim, às vezes pai querendo trollar o filho, né? Ele dá um presente lá, o cabra abre, aí ele acha lá que é um PlayStation 5, né? Aí quando ele abre a caixa do PlayStation, tem um pacote de meia lá dentro. Ele fala, puxa, aí o filho fica todo murcho, né? Ele abre o pacote e fica todo feliz. Quando ele abre, é um pacote de meia. Aí o pai trola o filho, depois ele traz o PlayStation, né? Era só uma brincadeira. Mas é mais ou menos isso. Se um cristianismo sem ressurreição é isso, né? É apenas uma capa bonita para algo que é totalmente inútil. Então, sem a ressurreição, a cruz não tem sentido. Nada tem sentido. A nossa vida não tem sentido. O que nós fazemos aqui não tem sentido nenhum. Tá bom? Então, Paulo continua agora no verso 28 e 29, mostrando, no 28, do 20 ao 28, perdão, mostrando então que a ressurreição muda tudo. Então ele mostra como a falta da ressurreição nos joga para sem esperança e nos torna o mais miserável de todos os homens, porque não temos esperança nenhuma. Mas se a ressurreição é verdadeira, e Paulo começa a escrever exatamente isso, mas de fato, no verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou. De fato, Cristo ressuscitou no verso 20. E Paulo aponta para Cristo como a primícia, e agora ele vai fazer um jogo comparando Adão com Cristo, mostrando Adão como esse homem carnal, pecador, e Cristo como. E em Adão a morte entra no mundo, mas Cristo é a vida, é a ressurreição, é a destruição final daquilo que mais nós temos medo, talvez, que é a morte. Então, Cristo é a primícia. O que que é a primícia? Cristo é a fase um aqui, ó. Cristo é a primícia. Cristo é o primeiro que morreu e ressuscitou. Ele garantiu a colheita. Ele garantiu que nós vamos ressuscitar. E nós iremos depois. Então, a ressurreição, né, tem uma frase de um teólogo, né? Que é uma frase um pouquinho meio confusa no início, mas N.T. Wright, ele escreve assim, que a ressurreição não significa vida após a morte, mas significa vida após vida. Vida após a vida. A ressurreição não é a vida após a morte, é a vida depois da vida. Nós estamos vivos aqui pelo dom de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que nos criou e nos colocou aqui. E pela graça de Deus, nós conhecemos o Evangelho e nós já vivemos em Cristo as bênçãos de estar em Cristo, mas existe uma outra vida após essa vida em abundância, que é viver eternamente em Cristo. Então, o nosso futuro não é desaparecer. O nosso futuro não acaba num caixão. O nosso futuro não acaba na pá de terra que é jogado. Para Deus, a morte é uma vírgula, onde ele continua a escrever a nossa história, mas agora na eternidade. Só que agora num corpo novo, num corpo transformado, num corpo incorruptível. Olha que coisa bela, que coisa bonita. Os fiéis em Cristo serão ressuscitados na sua vinda. E a fase 3. A fase 2 é essa, e a fase 3 agora, que é talvez a parte mais interessante aqui desse trecho, a destruição final de todos os domínios, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é injusto, tudo aquilo que
é pecado, tudo aquilo que nos separa de Deus vai ser destruído no fim dos tempos. E o último inimigo, ele deixa bem claro, o último inimigo do ser humano, no verso 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Rapaz, que forte isso, né? Isso é muito belo. Próximo slide. Não, deixa eu voltar aqui um pouquinho antes da gente voltar. Tem mais um comentário aqui entre os 29 e 34. Então, o último inimigo é a morte. E aí, Paulo volta a falar de novo da falta de esperança daqueles que não creem na ressurreição. Então, e principalmente no verso 32 que eu vou ler: Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E isso é uma citação de Isaías 22:13. Então, se os mortos não ressuscitam, fecha a aula, vamos fazer o que quiser, vai se satisfazer, porque em breve nós vamos ser destruídos. Mas Paulo volta a falar mais uma vez sobre a ressurreição. E agora, para terminar o capítulo 16, 16 não, né? 15, né? Então, para falar mais uma vez da ressurreição e de como ela é verdadeira, Paulo vai agora explicar um pouco como será o corpo ressuscitado, né? Então, nesse último trecho do capítulo, do 35 ao 49, mais ou menos, Paulo vai falar de como vai ser esse corpo ressuscitado, que é o que está aqui, né? Essa natureza da transformação. Como será o novo corpo na ressurreição? Então, Paulo usa a ideia da semente. A semente é esse corpo que vai ser semeado, que é o corpo natural, que é fraco, que é terreno, que é corruptível, que fica velho, que fica doente, que dá problema no coração, que dá problema na perna, que dá problema no rim, no fígado, e com o tempo as coisas vão falhando, né? Então, Paulo fala desse corpo como uma semente, mas ele fala que quando ressuscitarmos, vamos receber um corpo diferente. Aquilo que era corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, corruptível no sentido de que o meu corpo se corrompe para o mal, para fazer as maldades, para o pecado. A primeira característica desse corpo é a incorruptibilidade. É um corpo em que não será mais capaz de produzir o mal, é um corpo perfeito, um corpo puro, um corpo santo. Nós não seremos mais capazes de produzir ou de pensar no mal. Aquilo que era fraco vai se tornar em poder, o nosso corpo fraco vai se transformar em algo poderoso. Aquilo que é natural se transforma em espiritual. Na verdade, nós voltamos para aquilo que Deus planejou no início, porque a ressurreição não restaura apenas aquilo que é, aquilo que nós fomos, mas a ressurreição vai nos chamar para aquilo que fomos criados para ser no início, né? Sem o pecado que destruiu tudo isso. E o grande ponto alto do capítulo, penso eu, né? O ponto alto de todo o capítulo, Paulo vai citar para finalizar Oséias. Deixa eu passar o próximo aqui. Não, deixa aqui por enquanto. Paulo vai citar Oséias, capítulo 13, verso 14, dizendo assim: Onde está, se a ressurreição é verdadeira, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A morte, a morte. Todos nós, diretamente ou indiretamente, já fomos feridos por ela. Se nós estamos aqui, nós não fomos as pessoas, talvez, que fomos atingidos por ela no sentido diretamente, porque estamos vivos, mas todos nós, de certa maneira, já fomos atingidos pelo poder da morte, né? Pelo aguilhão da morte. Todo mundo já perdeu alguém que ama, né? E se não perdeu, vai perder. Essa é uma das partes de estarmos temporariamente nesse corpo e temporariamente nesse mundo. A morte é o grande inimigo do ser humano. A morte encerra sonhos. Nós temos muitos planos,
eles podem acabar amanhã. A morte separa famílias, separa pais de filhos, filhos de pais, irmãos. A morte produz medo, né? Talvez muitas pessoas têm medo da morte. E é interessante, né? Porque Paulo traz essa ideia para mostrar para os coríntios: olha, a filosofia de vocês não resolve esse problema. A filosofia de vocês não resolve o problema da morte. A ciência não resolve o problema da morte. Ah, ninguém pode resolver o problema da morte. Só Cristo. Só Cristo enfrentou a morte no olho e venceu. Só Cristo enfrentou a morte e voltou dela. E a morte é esse grande inimigo que nós temos e que ninguém pode evitar. Não importa o que a gente faça, não importa o quanto você cuide da saúde, o quanto você tome remédios, ou o quanto você preze pelo seu corpo. A morte é inevitável, mas a única maneira de superá-la é colocar a nossa fé, a nossa confiança na ressurreição de Cristo, porque o único inimigo ah, que derrotou a morte foi Cristo. E isso é uma verdade universal, né? Assim, acho que todo ser humano, em algum momento, se você talvez não tenha medo hoje da morte, talvez em algum momento você já deve ter tido medo da morte, ou medo de pensar na morte, né? Mas a morte, lembre-se do que a morte é. Vamos dar nome aos bois. O que que a morte é? A morte é a consequência do pecado. A morte é a separação de Deus. A morte é o juízo de Deus. A morte ele até fala aqui, Paulo, né? O aguilhão da morte é o pecado, né? Aguilhão é o poder de machucar, de ferir, né? Mas aí vem a grande mensagem que Paulo está pregando aqui. Vem o evangelho. Vem Cristo crucificado. Cristo levou o pecado. Cristo levou o seu pecado. Aquilo que te faria estar morto eternamente, Cristo levou sobre si no madeiro. E ele remove o aguilhão, ele remove o poder da morte de ferir. E aí, ele até diz, né? Onde está, ó morte, a sua vitória? Ou tragada foi a morte pela vitória. Então, a morte, ela não foi apenas adiada. A morte, ela foi derrotada. E esse é o ponto. A morte, ela foi derrotada. Para o cristão, a morte não é o fim. A morte não é uma derrota. A morte não é o fracasso. Não é. Para o cristão, para quem está em Cristo, a morte não é uma parede. A morte é uma porta de entrada aos céus. E aí eu deixo essa pergunta para nós, né? Você realmente crê nisso? Você tem essa convicção, né, sobre o que Cristo fez? Porque a única maneira de, de conseguirmos lidar com a morte, independente de como aconteça ou quando aconteça, é colocando a nossa fé abundantemente no Senhor, assim, confiando plenamente nisso. E a gente tem boas evidências para crer na ressurreição de Cristo. E se Cristo ressuscitou, então tudo é verdade. Existe vida após essa. Existe um céu preparado para você. Existe uma eternidade que Deus preparou para todos aqueles que o amam e que entregam a sua fé, a sua vida nas mãos dele. Então, Paulo termina com essa prática, dizendo a eles: sejam firmes, fiquem firmes. Ele termina no verso 58. Fique firme, fique abundante na obra do Senhor, porque nada do que vocês estão fazendo é em vão. O trabalho de vocês no Senhor não é inútil. Para aqueles que estavam trabalhando, para aqueles que estavam perseverando, o trabalho não ia ser inútil. Todo o esforço, toda a dedicação, tudo que você abriu mão, todos os prazeres que você deixou para poder seguir a Cristo, tudo isso não é em vão. Cristo há de nos recompensar no momento certo. Então, essa é a grande mensagem. Então, para encerrar o capítulo 15, a ressurreição,
não apenas prova que Cristo venceu a morte, garante que a morte não vai ter a última palavra sobre nós. A última palavra não vem da morte, mas vem da grande obra que Cristo realizou, ressuscitando, e por isso nós vamos ressuscitar também. E como vai ser no céu? Aí surgem algumas perguntas. Como vai ser no céu? Como vai ser lá? Será que nós seremos anjos tocando harpa para sempre? A Bíblia não traz alguns pontos. Será que um grande culto, né, eterno que nós vamos participar, né? Então a Bíblia não traz muita informação sobre isso, né? Então tudo fica um pouco no campo da suposição, né? Mas alguns versos dão a entender que não, né? Então, um corpo físico, uma cidade real, nós teremos consciência, né? Nós poderemos conversar, será que lembraremos, né, da nossa vida aqui? Eu acredito que sim, né? Mas existem alguns pontos em que Deus não se preocupa em ser claro nesse momento. O que ele quer nesse momento não é responder todas as nossas perguntas. O que ele quer nesse momento é fé de acreditar que a ressurreição de Cristo nos traz a esperança da vida eterna, tá bom? Então, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. A certeza absoluta da vida eterna muda drasticamente como vivemos e servimos no momento presente. A esperança se materializa em amor ativo, né? Ou seja, se nós sabemos que Cristo ressuscitou verdadeiramente, vamos viver por Ele. Vamos viver da melhor maneira, porque tem algo grandioso, meu irmão, nos esperando, tá bom? Para a gente terminar, são só alguns slides aqui no capítulo 16. Ele é um pouquinho mais curto, tá? Só para a gente comentar aí 10 minutinhos. Paulo termina o capítulo 16 com as suas saudações finais, dando tchau aos irmãos, recomendando alguns irmãos também e incentivando outros a visitarem a cidade de Corinto. Mas Paulo também fala sobre a oferta, a importância da oferta. E Paulo vai trazer alguns princípios aqui para a oferta que nós precisamos pensar, a coleta para os santos, né? Então, as ofertas, lembre-se que elas são usadas para evangelizar e para cuidar dos necessitados. Então, Paulo termina a sua carta falando da importância da oferta para que os cristãos em Corinto ofertassem com generosidade para que a obra do evangelho avançasse para outras cidades. Então, Paulo traz aqui 7 princípios básicos para a oferta. Primeiro, mandamento, está aqui no slide. Mandamento estabelecido pelo Senhor, não é uma mera sugestão, oferta é um mandamento do Senhor. Segundo, um padrão universal, né? Isso era ensinado em todas as igrejas, isso não era uma coisa só para os coríntios, mas para todas as igrejas. Terceiro princípio era a periodicidade, né? Então era uma oferta periódica, todo primeiro dia da semana, estruturado no ritmo do culto. Todo primeiro dia da semana, a igreja se reunia para colocar em parte a sua oferta. Era pessoal, cada indivíduo contribui de forma participativa, então é uma oferta pessoal de cada um naquilo que quer participar. Quinto princípio era proporcional, então a contribuição conforme a prosperidade e a renda de cada um. Então a gente não vai ter muito tempo para falar sobre dízimo e tal, mas se alguém tiver essa pergunta, pode me falar no chat ou depois me manda que eu respondo. Mas o dízimo não tem no Novo Testamento. Em todos os textos que nós vemos sobre oferta, a oferta ela é voluntária, pessoal e proporcional. Cada um oferta aquilo que deseja no coração, de acordo com a sua intenção. É isso que Deus está vendo. Então, se a sua oferta for o 10%, é você com Deus e é você que determina. Ninguém pode te obrigar, né, a ofertar. Mas entenda que é mandamento e a importância da oferta para evangelismo, para cuidar dos seus irmãos em necessidade. Então nós temos esse dever como igreja, Deus vai cobrar isso de nós. Então, proporcional. Sexto princípio, ela é planejada, ela é separada antecipadamente, não por um impulso de última hora. Então, o princípio da oferta aqui é que você planeja antes de ir para a reunião, você já sabe quanto você vai ofertar, você não decide em cima da hora. Então, isso mostra planejamento e que você pensou no assunto, né? E ela é propositada, ou seja, ela tem o foco de suprir as necessidades da igreja e financiar o evangelismo, suprir as necessidades dos irmãos. Se há irmão necessitado no meio de nós, eles precisam ser cuidados.
né? E a gente às vezes se esquece disso, que esse é um dos propósitos principais da oferta, cuidar dos necessitados e evangelizar as pessoas, né? Então a gente investe para evangelizar, para anunciar o evangelho para as pessoas. Então esses são 7 princípios da oferta que Paulo traz aqui nesse texto, tá bom? Paulo termina a carta, como eu falei, né? A carta não é. A carta de Paulo não termina com um tratado abstrato e frio, mas com uma rede viva de relacionamento. Então você vê vários irmãos que ele cita e mostrando como o evangelho estava conectado em vários locais. E ele dedica o fim da carta para poder tratar de visitas logísticas, rotas e viagens futuras, recomendações cuidadosas e cooperação cuidadosas a cooperadores e encerra com saudações profundamente afetuosas, né? Então Paulo termina elogiando irmãos e incentivando a igreja a cuidar daqueles que estão na luta para a pregação do evangelho, que estão aí pregando o evangelho, fazendo o evangelho avançar, tá bom? E o último slide para a gente poder terminar. Então a gente completa a primeira carta de Coríntios, muito bom, né? Mostrando aqui o passado, o presente e o futuro, né? Então, o passado histórico, a fé baseia-se em provas ancoradas, que é a ressurreição. Olhando para o presente prático, o agora ganha propósito. Então, nós temos um propósito de cuidar e de evangelizar agora, pensando no nosso futuro eterno. A esperança está garantida em uma transformação incorruptível. Então, esse é a base dos capítulos, né? A lente do primeiro de 1 Coríntios. Então, Paulo convida a igreja a corrigir o que está errado, a aprumar, a ajustar o prumo, a voltar para Cristo, as boas práticas, abandonar aquilo que estavam separando eles de Deus, abandonar, lutar contra o pecado, a servir no presente, pensando no futuro. A ressurreição é em breve, meus queridos irmãos. Em breve estaremos com o Senhor na eternidade, em pouco tempo, né? Então, e eu falo pouco tempo porque a ressurreição, eu digo, Cristo pode demorar 1000 anos para voltar, mas a gente não vai viver 1000 anos, né? Então, eu já tenho aí meus 34 anos, se eu viver bem, vivo no máximo aí mais uns 40. Então, em pouco mais de 40 anos, eu provavelmente veja o Senhor. Então, pensando que o futuro é próximo, não é uma coisa longe. Então, vivamos o presente com o nosso coração para o futuro, porque o Senhor nos aguarda. Então é isso, pessoal. Terminamos 1 Coríntios. Muito obrigado pela presença de vocês. Se alguém quiser também fazer algum comentário agora, fique à vontade ou pergunta. Na semana que vem nós começamos a carta de 2 Coríntios, tá? Já vamos engatar aqui 2 Coríntios e a gente começa a partir da semana que vem. Beleza? Ok, obrigado. Boa noite para Valeu. você. Boa noite. Então tá bom. Então é isso, pessoal. Uma boa noite então para vocês, tá? Fiquem com Deus, se apeguem nessa esperança e a gente se vê na próxima quinta-feira.